Paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra e Deus ele falou comigo, sobre essa palavra. Tem um tempo já. E eu acredito que é algo que ele sempre fala conosco, em todo momento. Que nós chegamos em um tempo na presença do Senhor que nós devemos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Deus ele requer algo de nós. Deus ele quer mais de mim e de você. E hoje, nessa noite, eu quero pregar para você sobre isso, Que não adianta nós aparentarmos algo que não demonstramos verdadeiramente com o Senhor. Se nós formos ver várias histórias da Bíblia, elas nos mostram isso, que não adianta nós mostrarmos algo para as pessoas se Deus, ele conhece o nosso interior. O Senhor, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando, a maneira que estamos agindo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que ele conhece o nosso interior. E ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E os olhos do Senhor, eles estão sobre os bons e os maus, para dar cada um segundo aquilo que nós fazemos. Então a palavra que eu quero trazer hoje para você, que já chegou aqui ou que vai chegar posteriormente, o tema da palavra é esse: é tempo de você rasgar o seu coração diante de Deus. É o tempo de você começar a rasgar o seu coração. E a palavra rasgar, irmãos, ela quer dizer isso. Não é algo comum. Eu vou orar ali 5 minutinhos calado. Não, irmãos, é rasgar verdadeiramente o seu coração na presença do Senhor. E o tema dessa pregação de hoje é esse: é tempo de rasgar o coração. A palavra que eu quero trazer hoje para você está em Joel, o profeta Joel, ali no Antigo Testamento, Joel 2, do seu versículo 12 ao versículo 13, que diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e não as suas roupas, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e Ele é tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Como eu já disse aqui, irmãos, o tema da palavra que eu quero trazer para você hoje é algo que Deus ele tem falado muito comigo no secreto, que nós estamos vivendo um tempo de aparências. E se nós formos parar para raciocinar aqui, nesse tempo que a gente vive na internet hoje, as pessoas elas vivem muito de status. Elas vivem aparentando aquilo que elas querem mostrar. Se eu quiser mostrar para vocês que eu tenho isso ou aquilo, eu posso fazer um fundo aqui com IA. Hoje o cão tá mais perigoso que nunca, com a IA. Porque eles fazem a sua cara, pega a sua voz, imita a sua voz e usa a IA para poder criar um cenário. Tem influencers, irmãos. Tem influencer no Instagram, aqui no TikTok, que é uma inteligência artificial. É uma pessoa que ela tem uma vida e as pessoas seguem ela, curtem. Tem gente que acredita. Se a gente entrar no Facebook, é a coisa mais engraçada no mundo, Um monte de tiozinho, tiazinha, nossos avós aí no Facebook. Tem umas coisas assim muito surreal e o povo acredita e curte e comenta. Então hoje, irmãos, a maioria das pessoas vive de aparência. Eu quero dizer para você que Deus ele tem uma palavra para você e o tema de hoje é esse: é tempo de você rasgar o seu coração. Quando você curte a minha live aqui, que você segue, republica, você ajuda o meu conteúdo a subir para mais pessoas, Porque isso foi algo que Deus colocou no meu coração, trazer uma palavra aqui na internet. Começar a pregar aqui nesse campo, porque as pessoas usam o celular para postar tanta porcaria, irmãos. E hoje a gente está aqui pregando o evangelho e muitas vezes a gente não recebe um apoio. Eu e meu esposo, a gente prega aqui na internet, a gente não pede dinheiro para você, não pede pix, não pede nada, porque esse não é o intuito do evangelho. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. A palavra do Senhor, ela não é mercenária, irmãos. A palavra do Senhor, ela não é mercado. Deus, ele não quer isso. E por que Deus ele tá trazendo as pessoas para começarem a pregar na internet? Tem muito 71 aqui, irmão. Muita pessoa que já usa isso aqui para enganar os outros. E esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é levar a palavra para você que talvez não tem forças para ir para uma igreja. Talvez você nunca pisaria dentro de uma igreja. Mas Deus, ele entra na tua casa e ele quer entrar no seu coração através disso aqui. E eu quero dizer para você
É tempo de você começar a rasgar o seu coração. Eu estou aqui pregando sobre Joel 2, do versículo 12 ao versículo 13, aonde Deus ele diz para o seu povo através do profeta Joel. Ele diz através do seu povo, para o seu povo, através do profeta Joel: ainda assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o seu coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o seu coração e não as suas vestes. Deus ele não está interessado, irmãos, numa vida de aparência. Deus não está interessado em pessoas que elas querem aparentar ser uma coisa que elas não são. Deus ele conhece o seu coração, Deus conhece a intenção do coração. Quantas pessoas estão em cima de púlpitos, em cima de altares, quantas pessoas têm milhões de seguidores e elas aparentam ser pessoas de Deus e elas não são, irmãos. Pode ser, amados, que essa pessoa está enganando você, está enganando fiéis, está enganando pessoas simples, está enganando pessoas que são um pouco mais inteligentes, mas não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas a Deus, amados, ninguém engana. Ninguém consegue enganar o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus para dar a cada um segundo as suas obras. E a Bíblia ela diz isso, irmãos. Parem de rasgar as suas vestes. Comecem a rasgar o seu coração. E é essa mensagem que eu quero trazer hoje para você aqui. Se você está procurando a direção de Deus, irmão, não estou aqui para te dar chave de nada. Mas eu quero te dar a direção dentro da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é a bússola para a sua vida. Então, ouça essa palavra. Compartilhe essa palavra. Eu só te peço isso porque assim você ajuda o meu conteúdo a chegar para mais pessoas, para que as pessoas venham ouvir uma palavra verdadeira, irmãos, porque não é fácil a gente pregar o evangelho verdadeiro. As pessoas não querem ouvir, elas querem chave, casa, porta, e Deus ele não está interessado nisso, irmãos, ele está interessado na salvação da sua alma. Meu marido pregou aqui uma palavra aqui antes de mim, depois eu vou postar no meu feed. Me segue para depois você ver as minhas publicações. Eu tenho outras palavras aí no meu perfil, e ele pregou sobre as águas que curam. As águas que curam, que as águas são essas? São Jesus. É Jesus. Então, irmãos, esse é o tema da minha palavra de hoje. É tempo de você rasgar o seu coração. O nome Joel, irmãos, do profeta Joel, significa Jeová é Deus. A palavra de Deus ela foi dada a Joel para ele anunciasse ao povo de Jerusalém a mensagem que era destinada aos líderes e anciões daquele povo. Porque eles necessitavam se arrepender diante de Deus. Porque eles estavam totalmente distantes da vontade de Deus, irmãos. Aquele povo, na época do profeta Joel, estava distante da vontade de Deus. Eles faziam muitos cultos, muitos congressos, muitas festas, todo mundo trazendo para o dia de hoje, todo mundo com roupa combinando, mas estavam longe da vontade de Deus. Por fora, eles estavam lindos, mas por dentro eram todo errado, coração longe do Senhor. Irmãos, naquela época do profeta Joel, a seca assolava a terra, pois os gafanhotos eles devoravam tudo e não deixaram nada para aquele povo. E mesmo diante de um prenúncio tenebroso, o povo de Jerusalém continuava dormindo. Irmãos, eles estavam dormindo. Eles aparentemente estavam acordados, estavam com roupa de crente, voz de crente, jeito de crente, mas por dentro eles estavam dormindo, porque Deus ele conhece a nossa vida. Por fora você pode ser o que você quiser na frente dos outros, irmãos. Aqui na internet você pode fazer o que você quiser, falar que você é santão, que você é coisão, mas Deus ele conhece você. E assim estava o povo de Judá. Eu estou lendo Joel 2. Irmãos, eu estou lendo Joel 2. É tempo de você rasgar o seu coração. Os gafanhotos estavam devorando tudo na terra, irmãos. E mesmo diante de um prenúncio tenebroso, o povo continuava dormindo. A condição do povo ali de Jerusalém se igualava a bêbados. A bêbados que não reagem ao sinal de perigo, porque eles estavam tão dormindo que eles não conseguiam ver o que estava acontecendo naquele lugar. Eles deveriam, irmãos, através da mensagem do profeta Joel, acordar e seguir a Deus. Eles deveriam acordar e tirar a religiosidade do meio deles. Eles deveriam acordar diante da palavra do Senhor e chorar, com prantos, com jejum. Os religiosos de Judá, eles deveriam ficar, irmãos, envergonhados pelo que eles estavam fazendo à vinha do Senhor, aquela nação de Israel. Os lavradores trouxeram estabilidade à vinha, que vinha essa, Jerusalém, a terra. E por causa dos sacerdotes, a nação dormiu, irmãos. Então o profeta Joel, ele conclamou os religiosos, ele chamou todos eles, os sacerdotes, os ministros, para que se arrependam. Irmão, para pensar comigo. Ali o templo estava bonito, estava perfeito. Tinha os sacerdotes, trazendo para os dias de hoje, tinha os pastores, tinha os presbíteros, tinha todo mundo. O templo estava lindo. Só que eles estavam tão distantes da vontade de Deus
que Deus teve que levantar um profeta. E se a gente parar para analisar, é os dias de hoje, irmãos. Tantas igrejas bonitas, com telão, com as coisas, mas muitos estão longe da vontade de Deus. E Deus tem que levantar pessoas como Gideão, como Joel, pessoas que aos olhos da sociedade não são ninguém, mas para despertar aqueles que se dizem líderes, que a boca me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Estão em cima dos altares, pregando lindo, maravilhoso, fazendo festa, vivendo de aparência, mas estão longe da vontade de Deus. Então Deus levantou Joel, um profeta, para pregar contra quem? Os religiosos. Então o profeta chamou aqueles religiosos para se arrepender. E eles deveriam convocar todo o povo para se ajuntar, criança, jovem, velho, para clamar ao Senhor com jejum, com choro, irmão. O povo escolhido por Deus ao longo do tempo, no decorrer da Bíblia, eles sempre caíram no erro, diversas vezes. Mas qual era o erro do povo? Idolatria. Eles estavam sempre na idolatria, sempre. E Deus, ele pede para eles jejuarem. E quantas vezes, irmão, a gente não consegue tirar uma refeição para nos purificar? Fala assim, hoje eu não vou comer essa refeição e vou tirar 30 minutos do meu dia, vou fazer uma oração, vou ler uma Bíblia. E aí a gente fala que serve ao Senhor. Irmãos, quantas igrejas a gente entra hoje e o povo não para nem para ouvir a palavra. Na hora da palavra dá uma mijadeira, eu nunca vi. Todo mundo quer urinar, todo mundo quer beber água. Todo mundo na hora da palavra quer levantar, quer passear. Eu não sei, irmão, o que acontece com o povo. Era para as pessoas falar, não, cara, eu vou ouvir essa palavra. Não é para você, eu vou honrar o meu pastorzinho. Não é isso, irmãos. Mas é você querer ouvir a palavra porque é Deus dando uma direção para você através da palavra. Irmãos, no meu canal aqui, que me segue aqui no meu perfil, eu sempre vou incentivar você a ler a Bíblia. Para de ser trouxa, irmão. Para de ser enganado por gente que quer te enganar, achar que ela que detém a sabedoria da palavra. Não, irmão. Deus, ele quer falar com você através da palavra. Deus fala com qualquer um. Deus fala com Davi no passo. Talvez a sua posição seja essa. Você talvez não é ninguém aos olhos da sociedade. Talvez você não tenha nenhum cargo eclesiástico. Eu já quero dizer isso aqui pra você, que o cargo eclesiástico não vai te salvar, irmão. Quando você chegar lá, Deus não vai falar assim, ó, entra pastor tal, agora o presbítero tal vai entrar. Não, irmãos. Não é assim. Deus vai falar, passa, amado de meu pai, vai te chamar pelo seu nome. E lá a gente vai ter outro nome ainda, nosso nome vai ser mais bonito. Então não é o seu cargo eclesiástico que vai te levar para o céu. Diversas vezes o povo de Israel, irmãos, eles caíram no erro. Eu estou lendo aqui, o tema da minha mensagem hoje é esse. É tempo de você rasgar o seu coração diante de Deus. Parar de viver de aparência. Eu não vou falar, eu não vou. Irmãos, tem horas na nossa vida que a gente precisa parar e sentar. Eu não vou largar não minhas coisas que eu tô fazendo. E aí você morre espiritualmente. Aí todo mundo fala, olha, caiu, saiu da igreja. Ninguém cai de uma vez, irmão. Talvez você tá fazendo um monte de coisa, sendo Marta. Aí vou fazer isso tudo aqui na igreja pra mostrar que eu sou espiritual. E você não troca uma ideia com Deus. Você não ora, você não jejua mais, você não se consagra. Às vezes é melhor você largar tudo que você tá fazendo, irmão. Sério mesmo isso aqui. Do que você morrer e o pastor talvez lá tá cagando pra você. Você desculpa a palavra, mas isso é real. Ele tá nem ligando pra você, porque depois você sai da igreja, eles não tá nem aí pra você, nem te liga, te manda uma mensagem e ainda bota todo mundo contra você. Porque eles não estão ligando. Eles querem manter o andamento da obra e que se dane você. As pessoas não estão ligando pra sua alma, irmão. Então a salvação é individual. Se levanta, irmão. Rasga o seu coração diante de Deus. É isso que eu quero pregar pra você hoje. Deus, ele repreende aquele povo através do profeta Joel. Irmãos, ele poderia levantar um pastor lá dentro da igreja para falar, mas o povo religioso dentro da igreja estava tudo distante de Deus, irmãos. Eles estavam distantes de Deus, então Deus teve que pegar alguém de fora, Joel, para poder pregar contra o povo, contra os religiosos. Falar, olha, vocês estão errados. Tá tudo indo bem aqui dentro, mas diante de mim, de Deus, vocês estão errados, vocês estão pecando. E Deus repreende, ele usa profeta. O profeta Joel para falar para aquele povo, rasga o seu coração, é tempo de vocês rasgarem o seu coração, em vez de ficar rasgando veste de aparência diante do povo, falar, eu sou espiritual, eu sou homem de Deus. Mas Deus, ele conhece, irmãos, o coração de cada um. Talvez você não seja nada, você não seja ninguém aos olhos das pessoas, dentro da sua igreja, dentro da onde você mora, dentro da sua família. Eu posso falar isso, irmãos, porque hoje eu vivo isso. As pessoas, elas olham pra gente e elas querem olhar o que a gente tem. Talvez se a gente não tá dando certo, elas falam, olha, não tá com Deus não, tá no pecado. Mas, irmãos, prosperidade bíblica não é dinheiro não, irmãos. É mentira isso que ensinam pra vocês. Prosperidade bíblica não é dinheiro, é paz de espírito. É você estar bem
com você mesmo. Porque que adianta você ter e você não tá bem aqui, ó. O intuito de Joel, irmãos, para aquele povo, era fazer com que o povo se reunisse para jejuar, irmão, se humilhar. Então não tem esse negócio de que eu tô em Jesus, eu não preciso jejuar. Você precisa, irmão, porque senão o diabo destrói você. Eu tenho que viver para sempre de jejum? Não, isso aí é um particular seu. Mas eu quero dizer para vocês que no mundo o povo consegue jejuar. Faz jejum de 16 horas, de 18 horas, de 24 horas para emagrecer, e a gente que é crente não consegue, cara, fazer um jejum. E eu tô falando isso de mim também, irmão. Tô apontando e julgando você, não. Tô falando de nós, todos nós, e eu me coloco nisso. Às vezes a gente fica, é tão difícil. Tudo pra Deus é muito difícil, irmãos. Mas por quê? Porque o diabo sabe que se você entrar com jejum e oração, sabe o que acontece? Você fica forte no mundo espiritual. E aí ele fala, não, cala a boca dele, cala a boca dela, não deixa ela fazer não. Então Joel, ele reúne o povo para fazer o povo se humilhar diante de Deus. Dizer para aquele povo, voltem a adorar a Deus verdadeiramente. Voltem a adorar somente o Deus de Israel. Voltem a sua adoração para o Deus vivo. E assim Deus vai trazer perdão e bonança para vocês. Porque na época de Joel, estava tendo uma grande destruição dos gafanhotos. Devoraram toda a lavoura deles, que ali eram os bens que eles possuíam. Às vezes, irmãos, tudo na sua vida está indo tão bem. E Deus talvez te fez prosperar, e aí você abandonou Deus, parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar, parou de se humilhar. E aí sabe o que acontece? Às vezes Deus permite o inimigo tomar suas coisas para você voltar o seu coração para ele, porque Deus não está interessado se você vai ser rico aqui na terra, se você vai prosperar aqui na terra. Deus está interessado na sua salvação, na sua alma, porque tudo nessa terra vai passar. Então, Deus, ele disse que se aquele povo se humilhasse, ele traria o perdão de volta, derramando sua misericórdia e a prosperidade novamente ao povo de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que você fale 1000 vezes, mesmo que eu fale 1000 vezes, o nosso Senhor, ele é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. É para sempre, irmãos. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, o nosso Deus, ele permanece fiel. O povo de Israel, de Jerusalém, era um povo escolhido, bichinho de Jacó, nação eleita, e assim somos eu e você. Hoje nós somos filhos por adoção, mas a Bíblia vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido. Então, se você não tem herança aqui, eu ouvi isso na igreja que eu congrego esses dias. Se você não tem herança nessa terra, no céu você tem uma herança. Se você não tem nada para receber aqui, seus pais não deixou nada para você, você tem uma herança no céu, que a traça e a ferrugem não come, irmãos. Então, talvez você não tenha nada aqui, mas eu quero dizer para você, você é rico diante de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, coisas que não vão passar, irmãos, que a traça e a ferrugem não come. Deus, ele só queria que o povo de Israel adorasse a ele em espírito e em verdade. E é o que Deus fala pra gente hoje. Me adorem em espírito e em verdade. Talvez a gente tá fazendo tanta festa nas igrejas, irmão, isso me irrita, cara. É tanto congresso, tanta festa, tanta coisa. Quando a gente fala assim, vamos ali evangelizar, ninguém vai. A pessoa fala, isso aí é pro povo do evangelismo. É mentira do diabo, irmãos. Você tem que evangelizar, irmão. Você precisa pregar a palavra. Você precisa, mesmo que você pregue para uma pessoa, na sua escola, no seu trabalho, no seu WhatsApp, não interessa, irmão, na internet. Você precisa evangelizar, o trabalho de todo cristão. É mentira do diabo falar que é só o povo do evangelismo da igreja que vai evangelizar. É mentira. Por isso que a igreja tá fraca, raquítica. A igreja brasileira, irmãos, pelo amor de Deus, cara, é vergonhoso. Há uma promessa de avivamento que virá sobre a nossa nação, mas hoje a igreja brasileira, a gente olha e fala, será que esses ossos podem ter vida? Tá assim, irmãos. O que não me deixa parar, irmãos, o que não me deixa parar de congregar, e aqui eu te incentivo, e que isso te incentive também, porque eu não sou a igreja, nem você é a igreja, né? A igreja é um corpo, nós somos membros do corpo. Mas a igreja de Cristo, ela é global. Então a igreja brasileira é a unha do pé do corpo de Cristo. Porque tem a igreja no Paquistão, a igreja no Japão, a igreja na Tailândia, a igreja na Indonésia, a igreja em todo lugar. Então a igreja de Cristo é a igreja toda, a igreja global. Então a igreja brasileira, que hoje decepciona muita gente, é somente a unha do pé do corpo de Cristo. Mas eu creio que é um avivamento que virá sobre essa igreja brasileira. E aonde hoje a gente vê, como aqui Joel estava vendo aquele povo, né, derrotado. O que acontece? As pessoas, elas estavam indo contra o que Deus pedia. Igreja, irmãos, não é parede. Igreja não é parede. Eu e você, como eu disse, nós não somos a igreja. A gente é membro do corpo. Mas igreja não é parede. A igreja que vai subir não é a parede. A igreja que você vai, que você senta lá, não é isso.
É em unidade. Se a gente for ver a igreja primitiva, ninguém tinha falta de nada, porque as pessoas se preocupavam uns com os outros. Ela falava, meu irmão tá precisando, eu vou ajudar. Hoje o povo pisa na cabeça um do outro porque eles querem cargo, irmão, quer aparecer. E eles vivem de aparência, como está aqui falando. É sobre isso que eu tô pregando. Joel 2, depois você leia na sua casa. Joel 2, 12, 13. O povo vivia de aparência, como é hoje. Não mudou. O povo vivia de aparência. Eu sou crente, sou bom, sou maravilhoso, mas na hora de ajudar alguém não ajuda. Na hora de ajudar alguém com uma cesta básica não ajuda. Na hora de ir pregar um evangelho para alguém, eu tenho vergonha, não vou. Na hora de mandar uma mensagem para alguém, eu não posso. Na hora de sair, até tem gente que tem vergonha até de sair com a Bíblia embaixo do braço porque tem vergonha, irmão. Porque falar, vão saber que eu sou crente. Chega de ser neutro, cara. Para de rasgar suas vestes, aparentemente mostrar eu sou piedoso. E isso é para mim também. Então aquele povo, ele vivia de aparência. Só que Deus, ele queria que aquele povo voltasse a adorar somente a ele. No capítulo 2 de Joel, descreve o dia do Senhor, que virá o dia do Senhor. E essa interpretação, irmãos, é que é o dia do juízo, o dia que Jesus virá buscar a sua igreja lavada e remida. E como eu disse, não é só a igreja do Brasil, que o povo fica com essa bitolação na cabeça. A minha igreja, meu pastorzinho. Não, irmão, a igreja de Cristo é a igreja toda, do mundo inteiro. Para de ser louco. Tem gente que é muito louca, ela fica aí, o meu pastor, a minha igreja, o meu não sei o que. Gente, para de ser assim, cara. A igreja de Cristo é a igreja do mundo todo. Tem gente hoje no Paquistão, irmão, que é escravo em fábrica de tijolo. Mas a gente aqui tá tão bitolado que a gente fica, vamos pro Congresso. Mas não levanta um clamor, cara. Eu hoje moro em São Paulo, mas o Rio de Janeiro tá péssimo. O Rio de Janeiro há potestades espirituais da maldade naquele lugar, que quando você pisa o pé naquele lugar, você sente o peso espiritual daquele lugar. E o povo tá preocupado com festa country dentro da igreja, com não sei o quê, com, como é que é? Festa junina dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente. Tem que levantar um clamor por aquele lugar, um clamor pela nossa nação corrompida. Corrompida, irmãos. E a gente, em vez de orar para Deus visitar a nossa nação com avivamento, a gente acha que avivamento é ficar rodando, pulando, dando tapa na cara dos outros em língua, falando língua. Isso não é avivamento não, irmãos. Ficar pedindo revelação de CPF, pelo amor de Deus, você sabe seu CPF, cara. Nós devemos orar, irmão. Se a gente é igreja, a gente não se preocupa com uma pessoa que está sendo escravizada lá no Paquistão. A pessoa vive com uma corrente no pé, irmão. Ela fica o dia inteiro com a corrente no pé e depois ela vai trabalhar. E depois ela é solta só para trabalhar e depois ela volta com a corrente no pé, prisioneira. E a gente não ora, a gente não chora por essas pessoas, a gente não chora pelos cristãos na Coreia do Norte que estão sendo perseguidos. Porque a gente está preocupado com a roupa do meu congresso que eu vou usar para tirar uma foto e postar no Instagram. Não, gente, isso é viver de aparência. Isso não é a igreja de Cristo. Então Deus, ele estava revoltado com isso, Deus estava irado, mas a Bíblia vai dizer que ele é tardio em se irar. Deus, ele é tardio em se irar. No capítulo 2 de Joel, ele descreve o dia do Senhor, porque haverá um juízo onde Jesus virá buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Esse dia nós não temos conhecimento, irmãos, mas eu posso afirmar para você que está cada dia mais perto. Jesus está às portas, ele está voltando. E Deus, ele diz para o seu povo, que não é para eles viverem de aparência. Você não quer sofrer, irmãos, com isso? Então para de rasgar suas vestes, fingir arrependimento diante de Deus. Você pode fingir arrependimento na frente de todo mundo, irmão. Mas nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus. Esse é o tema dessa pregação. É tempo de rasgar o coração diante de Deus. É tempo de você se preocupar com a igreja de Cristo em outros lugares. Não é só a minha igreja. O povo fica defendendo placa de igreja, irmão. Pelo amor de Deus. Não é a sua igreja que vai subir, não, amada. A igreja de Cristo é a igreja inteira do mundo. Isso foi um boom na minha mente quando eu entendi isso. Que a gente fica aí, a minha igreja, a minha igreja. Que igreja, irmão? A igreja de Cristo é muita gente. É povo de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Rasgar as vestes aqui. Por que eu tô falando de rasgar o coração? Porque eu tô lendo Joel 2. Rasgar as vestes aqui, nessa pregação que Deus tá falando, para de rasgar suas vestes, começa a rasgar o seu coração. É que naquela época, na cultura judaica, judaizante, quando eles queriam mostrar indignação, arrependimento, eles rasgavam as vestes, né? Eles queriam mostrar humilhação diante de Deus. Só que o povo, ele tinha a atitude de rasgar suas vestes para mostrar um arrependimento de aparência. Aparente, olha, eu estou arrependido. Como assim aparente? Quando a letra A, ela aparece na frente das palavras, é um sinal de negação, né? Aparente. Quer dizer que você parece que é, mas não é.
Parece que está arrependido, mas não está. Parece que está arrependido, talvez na frente do pastor, na frente da igreja, na frente do marido, na frente da esposa, na frente do pai, da mãe, mas não está fingindo. Era um arrependimento de aparência. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus não tem como. A Bíblia diz em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Deus, ele sabe, irmãos, ele sabe o que está dentro de você, ele sabe o que está dentro de mim. Outra coisa que eu quero falar para você sobre aparência, às vezes a gente finge, né, que está arrependido. A gente pode fingir para todo mundo, irmão, mas para Deus a gente não consegue. Em Marcos 14, 63 e 64, Jesus ele está diante do Sinédrio e ali ele é condenado, porque ele fala, né, que ele é filho de Deus. E aí o sumo sacerdote, Caifás, ele rasga suas vestes dizendo assim, ó, para que a gente precisa de mais testemunha? Todos consideram ele culpado de morte, isso aí é blasfêmia. Então quando eles rasgavam a veste era isso, indignação, estamos arrependidos. Essa passagem, irmão, mostra que eles condenaram Jesus à morte rasgando as suas vestes, indignado, como um sinal de indignação. Só que, irmãos, fingidos, hipócritas, eles fingiam adorar a Deus, fingiam fazer as coisas para Deus, estavam dentro do templo, entrava culto, saía culto, entrava culto, saía culto, mas eles estavam sendo fingidos. Eles estavam cegos pelo seu ego, pela sua soberba, pela sua religiosidade, que eles não reconheceram a Cristo, a Jesus como Filho de Deus. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiram reconhecer Jesus como Filho de Deus. Não foi os ímpios que crucificaram Jesus. Não foi eu e você, gentil. Não foi. Foi os próprios religiosos, foi o povo dele, povo para quem ele veio, que crucificou ele. Mateus 15, 8 e 9 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. Pare, irmãos, de adorar somente de boca. E eu tô falando isso porque Deus falou para mim, irmãos. Vamos parar de adorar somente de boca, dizer, eu sou cristão. Tem pessoa que fala, eu nasci em berço evangélico, mas não, cara, não tem uma vida com Deus, não tem um relacionamento. O que adianta, irmão, você aparentar ser que você é da igreja, tem roupa de crente, cabelo de crente, jeito de crente, fala de crente, e aí, terra, e aí, não sei o quê, mas você não tem um relacionamento com Deus. Às vezes, o inferno, o céu vai ser um lugar muito louco, porque vai ser um lugar onde a gente vai chegar e vai falar assim, caraca, nunca imaginei que essa pessoa ia estar aqui. E pessoas que a gente achava que aqui era, arrotava santidade, quando a gente chegar lá, ela não vai estar lá, irmão. Então vamos parar de adorar somente de boca. Nós temos que ter um coração em tudo que nós formos fazer para Deus, voltado para Deus. Deus, ele te fala hoje através dessa palavra, volta o seu coração para mim, filho. Eles eram homens, os fariseus, os religiosos, que jogavam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles não carregavam. Quando Deus, ele usa o profeta, irmão, Joel, para dizer, né, rasguem os seus corações e não as suas vestes, Deus, ele evidencia que ele quer mais do seu povo. Deus, ele quer mais de mim. Deus, ele quer mais de você. Você precisa ir além das expectativas. Nós devemos ir além. Mais do que um ato teatral, né, de rasgar as vestes, um símbolo que para aquele povo representava um verdadeiro arrependimento, Deus está dizendo, não seja teatral, seja verdadeiro diante de mim. Deus está dizendo que adianta nós rasgarmos a roupa, chorar na frente dos outros, demonstrar um arrependimento fingido, mas o coração estar duro diante de Deus. Ele quer te dar um coração novo através dessa palavra. Para quem está aqui agora e para quem vai ouvir depois. Em Ezequiel 36, 26 diz assim, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um de carne no lugar. Somente creia. Deus, ele pode mudar o seu coração. Deus, ele pode mudar o coração daquela pessoa pela qual você está orando. Deus, ele é aquele que transforma, irmão, o coração. Ele mudou o meu coração. Eu era uma pessoa difícil, irmão, mas Deus, ele mudou o meu coração. E ele pode mudar o seu coração. Ele pode mudar o coração da pessoa pela qual você está orando. Deus, ele está pedindo, irmãos, algo novo de nós. Com jejum, com choro, com oração e com clamor. Nós devemos orar pela nossa nação, irmãos. Nós devemos nos preocupar como igreja, com as igrejas de Cristo no mundo todo. Não é só com a gente, não com a que a gente congrega. Para de ser assim, ó. A igreja de Cristo é do mundo todo. Deus está pedindo algo novo de nós. Deus está pedindo que ele não quer somente aparência, irmãos.
de arrependimento, e sim uma atitude real de mudança. Dele está dizendo: se converte a mim, convertei-vos a mim. Converter, irmão, significa sofrer mudança, transformação, mudar, transformar-se. Conversão no trânsito, tem um negócio desse, né, que fala de conversão no trânsito, que é quando a pessoa ela volta assim bruscamente, é uma mudança brusca. Então você tem que pedir: me transforma, Senhor. Só quem quer ser transformado, irmão, pelo poder de Deus, adora Ele nesse momento, recebe essa palavra, porque é isso, irmão. Você precisa pedir para Deus mudar o seu coração. Aleluia. Às vezes a gente fica, irmãos, querendo demonstrar para os outros que a gente é santo, mas Deus, Ele está pedindo uma conversão real nossa, irmãos. Às vezes você está querendo ser um personagem. Deus te chamou do jeito que você é. Ele vai modificar em você algumas coisas. Romanos 12:2 diz: renovem os seus pensamentos, mudança de caráter, conversão total e genuína. Não é para mostrar para os outros que você é cristão. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. É para você mostrar para Deus: Senhor, eu tô aqui de verdade, corpo e alma. Senhor, muda a minha vida, muda o meu caráter, Senhor. Me transforma. É isso, essa palavra que eu tô pregando. É tempo de você rasgar o seu coração. É tempo de uma mudança profunda. É tempo de nós nos levantarmos como remanescente para orar pela nossa nação, para orar pela igreja de Cristo no mundo todo. Irmãos, hoje eu tava no meu celular, olhando no Instagram de manhã, e aquilo doeu dentro de mim. Eu vi a história de uma pessoa ali, dos cristãos no Paquistão, que eles lá são prisioneiros, que somente por eles ser cristão, para eles negar a fé deles, eles são presos, irmãos. Fica aprisionado em fábrica de tijolo. E a gente preocupado com o culto, com a pizza que a gente vai comer, com a roupa que a gente vai vestir, a roupa do congresso. Irmãos, isso é tão triste, cara. É tão triste nós como igreja, Senhor, ser assim, cara. Eu não tô falando pra você não ir igreja nenhuma, não é isso. Eu congrego, irmãos. Como eu disse, eu não sou a igreja, você não é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Hoje eu congrego na Assembleia Madureira. Mas a questão não é essa, irmãos. A verdade é que nós temos que mudar o nosso caráter. Ser crente, irmão, ser cristão, servir a Deus não é ir no culto de segunda, quarta e sexta, ir no culto de domingo, dar o dízimo. Não é isso, não é ser cristão, irmãos. Ser cristão é você amar a palavra a tal ponto, amar a palavra a tal ponto que você quer que outras pessoas conheçam Jesus, que você quer falar de Jesus, que você quer, independente se as pessoas vão gostar de você ou não, se você vai ser perseguido ou não. Os profetas foram perseguidos antes de nós. Você acha que Joel, irmãos, ele foi bem visto? Ele chegou dentro do meio do templo, tinha um monte de sacerdote. Joel era quem, irmão? Você acha que as pessoas olhou para ele e gostou? Que ele estava falando: se arrependam, com jejum, com choro, coração. Você acha que as pessoas gostaram, irmão, de Isaías? Você acha que as pessoas, todos eles morreram pelo evangelho, e hoje a gente não quer ouvir uma pessoa não gostar da gente? Eu falo isso porque eu também sou assim. A gente quer aplauso. Só que a gente quer aplauso de um mundo que sacrificou o nosso Senhor. Então, por como a gente se mantém, irmão, de pé, como a gente fica firme sendo igreja, irmão, porque a gente entende que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. E a gente tem que sim ter coragem de morrer pelo evangelho, irmão. Tomar tapa na cara, ser preso, como tem um monte de cristão hoje sendo. E a gente aqui no Brasil fica de mimimi. Eu tenho preguiça, cara. Isso eu falo de mim, mas eu oro a Deus para me preparar, Senhor. Se eu tiver que passar, Senhor, pela grande tribulação, se eu tiver, Senhor, que a pessoa fala assim: nega Jesus, põe uma arma na sua cabeça, nega, você vai negar Jesus? E eu falo: não, não vou, porque eu sei que a minha vida não acaba aqui. Então a gente tem que pensar nisso como cristão. Não é na casa que Deus vai me dar. Aí o casamento que Deus vai me dar, se Ele quiser dar, irmão, Ele vai dar, mas não é sobre isso, irmão. Ser cristão não é sobre isso. Estão enganando você. As igrejas pregam para você ir somente pro próximo culto. Não é para você ir para a eternidade. Então, aqui eu só prego, irmão, a realidade é difícil, é doído, mas é pra te levar pra eternidade, não é pra você ir pro próximo culto, não é pra você ir pra minha próxima live, eu não tô nem aí pra isso aqui. Eu só tô pregando porque Deus mandou eu pregar, porque aqui eu tô um monte de hater, um monte de gente falando bobeira pra mim aqui. Mas eu só tô fazendo isso por causa de Jesus, só que eu tô no conforto da minha casa. Tem gente que tá tomando tapa na cara, tem gente que tá preso, tem gente que tá se lascando, irmãos.
Em várias partes do mundo aí, na Coreia do Norte, tem gente que tá com a família ameaçada, que matou o pai, que matou o filho, que tacou fogo na casa porque pregou o evangelho, porque anda com a Bíblia, porque só porque falou que é cristão, só porque aceitou Jesus. E a gente aqui fica, ai não vou falar de Jesus. Então é tempo de nós rasgarmos nosso coração e pedir, me transforma, Senhor. É tempo de mudança profunda. Ezequiel 47 vai dizer, o anjo leva Ezequiel, meu marido pregou sobre isso, as águas profundas. Deus quer te levar para uma profundidade para te curar. Depois eu vou postar aqui no meu feed, você depois assista aí. Ele pregou sobre as águas que curam. O anjo leva Ezequiel às águas cada vez mais profundas, até chegar um momento que ele não consegue mais ter controle, porque aquela água é para te curar. Então o anjo pergunta para Ezequiel, você vê, filho do homem? Deus está dizendo para você, vê aonde eu quero chegar com você? Até aqui, até esse dia, até essa pregação, eu não sou ninguém não, irmão, não sou nada. Eu não sou nada. Mas a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar a sua vida. E eu só prego ela porque ela transformou a minha vida. Se eu não tivesse vivido isso, eu jamais ia pregar, porque para mim crente era tudo louco. Esse povo que prega de Jesus é tudo maluco. Mas Jesus, ele mudou a minha vida através dessa palavra. Então você vê o que Deus está falando para você através dessa palavra. Vê aonde eu quero chegar com você. Até aqui Deus está dizendo para você, você teve controle da sua vida, mas não saiu do raso. Deus está dizendo, vem que eu quero te levar no profundo. Entrega o controle nas mãos de Deus. Vem para o profundo, vem para o profundo. Deus está dizendo. Deus está dizendo para você, vem para o profundo. Eu quero te levar mais fundo, eu quero te levantar para ser um intercessor, para orar pela sua igreja, não somente pela sua igreja que você congrega, mas pela nação do Brasil, irmãos. Vamos nos levantar pela nossa nação. Eu creio que Deus vai fazer um grande mover nesse lugar, cara. A gente vai ver curas, a gente vai ver maravilha, irmãos. Eu creio nisso, irmãos, e as pessoas não pregam mais isso porque não enche igreja. Só que eles só estão te levando pro próximo culto, eles só estão querendo pegar seu dízimo. Mas Deus, ele quer te levar para a eternidade. Deus quer que você vá mais fundo, irmãos. Ainda não acabou, irmãos. Além de intimidade, Deus, ele quer que você alcance a promessa da eternidade, a sua salvação. Não é sobre aqui, irmãos. Rasgue o seu coração diante de Deus. Para de viver de aparência. Para os outros achar que você é crente, para de ser neutro. Ai, não vão gostar de mim se eu pregar o evangelho. Que se dane, irmãos, que não vão gostar de você. Você tem que amar essas almas ao ponto de não se importar se elas vão gostar de você ou não. Não é enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, mas é você pregar a palavra. Você acha que o povo gosta de ouvir eu pregar a palavra, irmãos? Muitos ouvem, eu creio que Deus está falando com vidas através dessa palavra e ainda vai falar, mas muitos não gostam, irmão, eles ficam indignados, ficam falando que eu não posso pregar porque eu sou mulher, que não sei o quê. Só que, irmãos, ali quando Paulo está falando, ele está falando para as mulheres não falar dentro da igreja. Irmão, eu tô pregando aqui. O papel de pregar é para todo mundo. Se mulher não pudesse falar de Jesus, ele não tinha encontrado a samaritana no poço. Ele não tinha encontrado a samaritana no poço. Ela foi missionária, irmão, no primeiro minuto. Ela foi lá e trouxe todo mundo da cidade para conhecer Jesus. Ele não tinha falado com Maria Madalena, ele foi a primeira pessoa que ela apareceu e ela que foi entregar as boas novas que Jesus tinha ressuscitado. Então, irmãos, há uma promessa para aqueles que rasgam o seu coração. Em Joel 2, 28 e 29 diz, e há de ser que depois de vocês rasgarem o seu coração, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E como você faz para conseguir, irmãos, esse Espírito Santo para viver isso? O primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Se você está afastado da presença do Senhor, eu quero te pedir perdão. Se algum religioso te magoou, irmão, se alguém te magoou, volta para Jesus, irmão. Não foi Jesus que te magoou, foi alguém que falhou com você. Jesus, ele nunca vai te magoar. Volta para Jesus hoje. Entregue sua vida para Jesus. Sabe qual é o segredo para você se aproximar de Deus? Rasgue o seu coração na presença do Senhor. É essa palavra que eu trouxe hoje. Então, irmãos, se você estiver sofrendo, sendo humilhado, não se importe, irmãos, porque o principal disso aqui é você ir para a eternidade. E aqui eu encerro essa palavra. Entregue sua vida para Jesus. Se você nunca entregou para sua vida para Jesus e você não quer perder a sua salvação, você entendeu essa palavra que eu preguei, coloque sua mão no seu coração e fala, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Senhor, eu quero sim fazer parte desse grande dia. Eu quero, Senhor, esse Espírito Santo na minha vida. Eu quero te conhecer. Escreve meu nome nesse livro da vida. Se você está afastado do Senhor,
Volte para Jesus hoje, fala, Senhor, reescreve meu nome, me recebe de novo. Deus, ele não tá ligando, irmão. Se você falhou, se você caiu, Jesus não se importa com isso, ele não é igual aos homens, ele só quer que você se arrependa. Rasga o seu coração diante de Deus e volta para Jesus, né? E se você, assim como eu, hoje está de pé pela misericórdia do Senhor, né? Pela misericórdia do Senhor você está de pé hoje, porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Eu oro para que você permaneça de pé até o fim. Vamos nos levantar, remanescente. Eu tenho orado para Deus me apresentar os remanescentes. Vamos nos levantar, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar por essas almas para Deus alcançar vidas. Eu quero te agradecer que ficou até aqui, ouviu essa palavra, me seguiu, compartilhou minhas lives. Quero também aqui, gente, dizer que eu postei hoje, Deus ele me deu um louvor, né, no secreto, e eu postei ele hoje aqui. O meu louvor se chama Lindo Céu, é um louvor que fala sobre eternidade. Lindo Céu, é lá que eu quero morar. Se você puder ir lá, irmãos, ir lá deixar um like, né? Só isso, como eu disse, eu não tô aqui pra te pedir dinheiro, te pedir nada, né? Que eu não sou assim, como eu disse, de graça recebeu, de graça dá. Mas se você puder ir lá ouvir o meu louvor, eu vou ficar muito feliz, te agradecer, compartilhar. Deus abençoe sua vida, que esse louvor toque no seu coração. E depois eu vou postar a palavra pra quem chegou no final, né? Depois eu vou postar a palavra toda aí no feed, a do meu esposo, que foi Águas que Curam, e a minha, que foi essa hoje. É tempo de você rasgar o seu coração. Deus te abençoe, um ótimo sábado e até amanhã. Provavelmente amanhã a gente vai fazer uma live aqui, que você fique aí, me acompanha, me segue, tem muito conteúdo aí, tá bom, gente? Um abraço a todos, Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida e até o próximo vídeo.